Salmos 88. Salmos 88. Salmo 88 diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, Deus de minha salvação, clamo a Ti de dia, venho a Ti de noite. Agora, ouve minha oração, escuta meu clamor, pois minha vida está cheia de problemas e a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento, estou separado do teu cuidado. Tu me lançaste na cova mais funda, nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim, uma após a outra. Tuas ondas me encobrem. Afastaste de mim os meus amigos, e para eles me tornaste repulsivo. Estou preso numa armadilha, e não há como escapar. As lágrimas de aflição me cegaram os olhos. Todos os dias clamo por ti, Senhor, e a ti levanto as mãos. Será que tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Podem os que estão no túmulo anunciar o teu amor? Podem proclamar tua fidelidade no lugar de destruição? Acaso as trevas falam de tuas maravilhas? Pode alguém na terra do esquecimento contar de tua justiça? A ti, Senhor, eu clamo, dia após dia, continuarei a suplicar. Ó Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim o rosto? Desde a juventude estive doente e à beira da morte. Teus terrores me deixaram indefeso e desesperado. Sim, tua ira intensa me esmagou. Teus terrores acabaram comigo. O dia todo agitam-se ao meu redor como uma inundação e me encobrem por completo. Tiraste de mim meus companheiros e pessoas queridas. A escuridão é a minha amiga mais chegada. Eu gosto muito do livro dos Salmos, porque toda a Escritura nos referimos a ela como a palavra de Deus para nós. Porém, se a gente for muito específico e muito atencioso, vamos perceber que os Salmos é um movimento oposto. Não é a palavra de Deus para nós, é a palavra dos homens para Deus. Por isso você tem salmos de júbilo, de celebração, de alegria, de agradecimento, porque alguém conquistou uma guerra, porque Israel recebeu o livramento de Deus. Mas também a gente tem salmos de lamentos, de tristeza, de angústia, e esse é um dos salmos. O salmista, ele diz aqui que ele está super insatisfeito com Deus por 3 motivos. Primeiro, Senhor, eu fui destruído. O Senhor me fez morar no Sheol, na casa dos mortos. Eu me sinto assim, ou à beira da morte, ou então assim, eu morri. As pessoas já perceberam que eu morri, eu estou tentando entender que eu morri. Ele está perdidão mesmo, ele está dizendo, eu estou só o bagaço, eu estou assim, no fundo do poço, eu não sei o que fazer. Então eu estou super insatisfeito com o Senhor porque eu estou destruído. No segundo momento ele diz, Senhor, o Senhor me deixou na solidão. O Senhor fez com que os meus amigos, pessoas importantes, se afastassem de mim. E essas pessoas se afastaram porque o Senhor me tornou, em relação a elas, alguém assim insuportável. Então elas não me querem mais, elas não querem conversar comigo, não querem a minha visita, não se aproximam de mim. O Senhor me deixou na solidão. E no terceiro momento ele diz, Senhor, eu estou super revoltado porque o Senhor me rejeitou. Não foram só as pessoas que me rejeitaram, mas eu sinto que o Senhor
me rejeitou. É como se eu falasse e o Senhor não me escutasse. É como se eu clamasse, mas o Senhor dissesse assim, deixa ele clamando, dane-se ele, continue clamando, mas não é um problema meu. A imagem do Salmo 88 é uma imagem de desespero, é uma imagem de angústia profunda. Sem vida social, sem amigos, sem alegria, sem motivação, sem querer viver. Essa era a situação do salmista nessa ocasião. Eu já estou morto, Senhor, eu já estou no mundo dos mortos. Assim, a vida não faz mais sentido para mim. Eu, aliás, não sei como continuar. Ao longo de muitos anos, ouvindo várias histórias, é muito comum a gente encontrar pessoas na caminhada que já desistiram de viver, que já estão desesperançosas, que já passaram por situações muito difíceis. Algumas delas eu, vez ou outra, ouço e só não digo isso porque naquele momento meu papel é consolar, acompanhar, estar junto e não deixar a pessoa numa situação pior. Mas no fundo eu olho e falo, meu Deus, que azarado, hein? Que azarado, que tanta desgraça, uma atrás da outra, uma convida a outra. É a festa aqui do mal. O que acontece na vida dessa pessoa? Mas o ponto é, em se sentindo assim, a pessoa ela perde a expectativa de vida. Não tem mais motivo para dormir, para acordar, a ansiedade toma conta, o desespero bate. E tem sido muito comum, infelizmente, eu atender pessoas que dizem para mim, Clay, eu sou de Jesus, eu acredito em Jesus. Aliás, acredito que eu sou salvo por Jesus, mas eu tenho cogitado vários momentos tirar a minha própria vida. Ainda essa semana eu atendi alguém assim. E a pessoa diz, Clay, eu chego na estação de metrô e eu cogito várias vezes, enquanto a condução se aproxima, de eu me lançar ali nos trilhos. Já pensei, eu fico pensando no ônibus quando eu estou no ponto, se quando o ônibus se aproximar, e esses ônibus circulares de São Paulo, eles vêm no pau, né? Assim, eles freiam já em cima. Eu falo, se eu chegar um pouquinho antes do ponto, até isso, algumas pessoas dizem para mim que já calcularam. Então eu estou pensando em tirar minha própria vida, então eu estou tentando encontrar alguma coisa na qual eu possa me sustentar e essa coisa me impedir de eu cometer essa loucura. E aí a gente está falando do problema do suicídio, especialmente agora no mês de setembro, Setembro Amarelo. Esse tema vem à tona. Essa semana eu vi nas redes sociais um pastor super jovem de uma mega igreja nos Estados Unidos, cometeu suicídio. Inclusive, curiosamente, ele era líder de um grupo na igreja que cuidava de pessoas em situação de sofrimento e muitas pessoas que já tinham tentado suicídio. Ele acabou entrando num processo de depressão muito dolorosa, um processo doloroso, e ele dividiu isso com a comunidade local, mas se tornou tão difícil que ele acabou tirando a própria vida. E no meio disso tudo, muitas questões se levantam, as pessoas perguntam, será que a pessoa não tinha Deus? Será que não acreditou em Deus? Se a Bíblia fala que Deus não deixa a gente passar por uma situação a qual a gente não consiga suportar, além das nossas forças, então por que isso acontece? E eu vou dividir algumas informações sobre a questão do suicídio no Ocidente. Tem um autor que trabalha muito esse tema, que é o Schneider, um texto de 1987, ele diz o seguinte: no Ocidente, o suicídio é um ato consciente de autoaniquilação, melhor compreendido como uma doença multidimensional. Tem vários fatores, várias dimensões, no indivíduo carente que acredita ser o suicídio a melhor solução para resolver um problema. A ONU emitiu um texto, escreveu em 1960, dizendo que suicídio é um fenômeno multifatorial, multideterminado e transacional, que se desenvolve por trajetórias complexas, porém identificáveis. Quer dizer, sempre tem como se identificar o motivo de um suicídio. Comportamento suicida é todo ato pelo qual o indivíduo causa lesão a si mesmo, qualquer que seja o grau de intenção letal e de conhecimento do verdadeiro motivo desse ato. É um pesquisador também, Bottega, o texto de 2004. A taxa de suicídios aumentou 60% nos últimos 45 anos e a projeção para o ano de 2020
é de que essas mortes aumentem mais de 50%, ou seja, 1,5 milhão de pessoas cometerá suicídio durante o período de um ano, segundo a projeção, a partir de 2020. Representando uma morte a cada 20 segundos e uma tentativa a cada 2 segundos, porque nem toda tentativa é efetivada, já que as tentativas tendem a ser de 10 a 20 vezes maiores que os suicídios realizados com sucesso, se é que é possível dizer sucesso sobre uma situação dessa. São mais mortes que todos os conflitos mundiais armados juntos. Todas as guerras que estão em atividade nesse momento matam menos do que o número de pessoas que cometem suicídio todos os anos. Esses dados que eu mencionei estão no site da Vita Aleri, o Instituto de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mais de 80 mil pessoas se matam todos os anos no mundo, sendo que aproximadamente 75% dos casos acontecem em países de baixa e média renda. O suicídio é a segunda principal causa global de morte entre pessoas de 15 e 29 anos. Apesar da qualidade razoável de dados disponíveis sobre esse tema, na verdade não dá para ter uma definição tão clara, porque acontece o que a gente chama das subnotificações. Isto é, nem toda família diz o motivo que está levando o seu parente para o pronto-socorro, e muitas pessoas negam e as famílias não querem aceitar que alguém na sua família, no meio do seu laço de afeto, de amor, tentou tirar a própria vida. Então, mente-se para o médico e logo não tem como você ter um número real de quantas pessoas tentam suicídio, de quantas pessoas efetivamente conseguem realizar o suicídio, né? Ter a efetivação disso. Fica patente que se trata de um grande problema para a saúde pública atual, mas tem alguns alertas aí importantes em relação ao tema do suicídio. Tem algumas mentiras que correm aí no senso comum, que são mentiras que não ajudam o combate, a prevenção e a pós-venção ao suicídio. Uma delas é, quem fala que vai se matar quer apenas chamar atenção. Ele não vai se matar. A gente não precisa exercer nenhum tipo de cuidado sobre ele, porque ele fala isso há 5 anos. Então, ele não vai se matar. Então, a pessoa não dá atenção e deixa para lá. Tem gente que fala, não, é melhor a gente não falar sobre suicídio, porque senão a gente vai incentivar o suicídio. Então, é melhor não falar sobre isso, para que a pessoa não se sinta incentivada a tirar a própria vida. E será que, se eu desconfio que alguém está numa situação de tristeza profunda, será que eu devo perguntar se ela já pensou sobre o suicídio? Tem algumas pessoas que dizem, não, eu não devo perguntar, porque se eu perguntar eu vou dar ideia. Os especialistas no mundo inteiro dizem que não, que você pode perguntar para a pessoa. Tem pessoas que dizem, não, os suicidas eles são egoístas e covardes. Deve ser ele, se ele quer tirar a própria vida, o importante é não tirar a minha. Enquanto ele está tirando a dele, ele vai ser um assassino de si mesmo, logo eu não preciso me envolver com isso. Tem gente que fala, suicídio é hereditário. Então, se eu não tenho nenhum antepassado que cometeu suicídio, logo eu não tenho risco, e se essa pessoa que eu conheço, que eu desconfio que esteja em uma situação de tristeza profunda, ela não tem uma mãe, um avô, um tio, nenhum antepassado dela que cometeu suicídio, logo ele não vai cometer suicídio, eu posso ficar tranquilo, porque, afinal de contas, suicídio é hereditário. Quem quer se matar não avisa. Então, se a pessoa está avisando é porque ela não quer se matar de fato. Quem quer se matar também não dá sinais. Não fica avisando, eu vou tentar. Não fica mandando mensagem nas redes sociais, vai ser hoje às 20 horas. Então, a gente vai criando algumas ideias que, infelizmente, são preconceitos, são ideias também que não têm validade, nenhum tipo de pesquisa. Então, esse é um problema sério, é um problema que acontece na igreja, é um problema muito sério entre pastores, missionários. Morei numa base missionária e participei de um treinamento durante 2 anos, no internato, e eu lembro que era muito comum. Só de acordo com as minhas lembranças, eu devo ter ajudado, junto com amigos, a socorrer 3 pessoas que tentaram suicídio dentro do seminário. Tudo bem que eu acho que na época eu tinha uma visão um pouco mais do que eu tenho hoje, preconceituosa, e eu achava que a pessoa queria chamar atenção
e tomou 2 aspirinas e achou que fosse morrer com as 2 aspirinas, mas não, é um tema muito importante e é importante também quando a gente tem acesso a esse movimento do Setembro Amarelo, de um tema tão importante que é o combate à prevenção ao suicídio, e como cristão a gente acaba se perguntando o que a Bíblia diz sobre isso. Há muito o que se falar, e muita gente diz, olha, a Bíblia diz que o assassino não herdará o reino dos céus. Logo, suicida alguém que assassina a si mesmo, então ele é um suicida, logo ele não entra no reino dos céus e vira uma bagunça. O que eu percebo é que falta muita humanidade, falta muita compreensão, falta muita tolerância e falta muita humanidade entre os evangélicos. Porque a gente só quer justificar qualquer tipo de opinião em termos bíblicos. Ainda ontem eu conversava com um amigo enquanto almoçávamos, debatendo um tema também bastante importante na fé cristã, e ele disse para mim, mas por que a Bíblia, por que a Bíblia, por que a Bíblia? Eu falo, tá, mas e as pessoas? Você está me dizendo o tempo inteiro da Bíblia. Você está me falando de teologia, você está me falando de compreensão, de hermenêutica bíblica, mas e o ser humano? E aquele que se apresenta diante de você em situação de sofrimento? Respondi para ele. Ele falou, Clay, mas como que fica a Bíblia? Eu falei, para mim, entre que o texto bíblico está falando de forma literal e o sofrimento do ser humano, eu, Cleidinaldo, fico com o sofrimento do ser humano. Mas, Clay, você está sendo contra a Bíblia. Se eu não consigo interpretar o texto, se o texto é literal, se o texto está muito enfático em relação a uma pessoa em situação de sofrimento, e moralmente a gente escolhe a interpretação que diga que simplesmente é pecado, que dane-se a pessoa no sofrimento dela, eu fico com a pessoa e rejeito o texto bíblico. Clay, e a Bíblia? Palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo de Deus e traduzida por um monte de gente que tinha interesse em traduzir errado, um monte de gente que tinha interesse de manter o machismo, de manter a escravidão, de manter a desigualdade social. Então, na dúvida, fico com o Evangelho de Jesus, fico com o que Jesus respondeu aos escribas quando perguntaram, mestre, no meio desses 613 mandamentos que existe, qual é o mais importante? Jesus respondeu, amarás o teu Deus, o Senhor, sobre todas as coisas, tua alma, entendimento, e teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Isto é a lei e os profetas. Meu amigo, o pastor ficou desesperado, porque não, Clay, mas e a Bíblia? A Bíblia, eu falei, não me interessa. Não me interessa a sua interpretação. Me interessa o sofrimento daquele que está diante de mim. Para mim, o Evangelho é isso. Enquanto a gente pensa no suicídio em termos de justificar biblicamente, teologicamente, se vai para o inferno ou não, dane-se. O sofrimento é da pessoa. O cuidado tem que ser com aquele que está diante da gente. Isso é Evangelho. Isso é mensagem de Jesus. Jesus está pouco preocupado com a interpretação disso. É muita bobeira no meio teológico. É muito absurdo no meio das igrejas. A gente está tentando ser advogado de Deus. Deus não precisa de advogado. Deus é maior do que todos nós. Qualquer construção e interpretação bíblica é de baixo para cima. São eu que construo. O construto sistemático que eu faço do que a Bíblia diz, do que a Bíblia não diz, muitas vezes é baseado nos meus valores morais, locais e culturais. O que interessa para o Evangelho, o que sempre interessou para Jesus e seu ministério quando esteve entre nós durante 3 anos e meio no exercício, foi o sofrimento do ser humano. A gente fica com bobeirinha tentando interpretar. É o ser humano. É impedir que essa pessoa cometa suicídio. Clay, mas e ela vai para o céu e ela não vai para o céu? O apóstolo Paulo me responde sobre isso. Ele diz, olha, quem os condenará? A quem? A todo mundo. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é maior do que os nossos conceitos sobre sofrimento.
Deus é maior do que a nossa moralidade, que deseja o tempo inteiro ir para o céu e mandar todo o resto para o inferno. O importante no tema não é se ele está salvo ou não. O importante é o que eu faço para que ele não cometa suicídio. Como que a comunidade de Jesus, como que eu e você, filhos e filhas de Deus, a gente pode atuar no mundo em sofrimento, com a expectativa absurda de se dobrar o número de suicídios no mundo. Por ano, 1,5 milhão de pessoas que é possível que cometam suicídio a partir de 2020 e a gente aqui preocupado se ele vai para o céu ou não. As igrejas pegando o mês de setembro amarelo para discutir teologia em torno disso. É um absurdo. A nossa moral é absurda. Por isso que o tempo inteiro, quando tentavam fazer pegadinha com Jesus, aí os partidos lá religiosos, saduceus, fariseus, os escribas, todo mundo lá tentando fazer pegadinha com Jesus, para interpretar o texto bíblico. E é como se em todo o tempo as respostas de Jesus estivessem em torno assim, o importante é o sofrimento dessa pessoa. No Evangelho de João, Jesus caminhando com os discípulos, mestre, aquele cego de nascença ali, quem pecou? Ele ou seus pais? Que teólogos, que maravilha, que inteligentes. Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Resposta de Jesus, nem ele, nem os pais. Ele está assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Ele curou o cara. O importante é curar o cara, não é saber quem pecou. Ah, que altarice, que... Sabe? São os absurdos que a gente faz em nome de uma fé. De uma fé egoísta. De uma fé não reflexiva. De uma fé que acusa as pessoas. De uma fé moral e moralizante. Quando o amor de Deus foi derramado no nosso coração, a gente foi alcançado por Jesus, e Jesus quer salvar todo mundo, Jesus quer alcançar todo mundo, Jesus quer livrar o suicida, o que tenta, o que cogita, o que tem ideação. Jesus quer que ele tenha vida, e a gente está preocupado em mandá-lo para o inferno. Eu não sei a dimensão do poder de Deus. Ele habita em luz inacessível. Os pensamentos de Deus são maiores e mais altos do que os meus pensamentos. Quem sou eu para dizer que alguém foi para o inferno ou foi para o céu? Não sou eu que faço essa seleção. Jesus contou uma parábola porque viu que estava todo mundo assim, ah, Senhor, quem vai para o céu, quem não vai para o céu, quem vai estar no seu reino, quem não vai estar no seu reino. Jesus falou, olha, o cara chegou, comprou sementes boas e plantou. Plantou um trigo ali e foi tirar um cochilo, deixou a própria natureza dar conta do crescimento. Mas enquanto o cara dormia, vieram alguns assim, inimigos e colocaram ali um joio, plantaram joio, atrapalharam ali a plantação do trigo. Senhor, acorda, o senhor está dormindo, o senhor não está vendo o que está acontecendo, diz a parábola, e vamos já arrancar esse joio. Jesus falou, não, deixa crescer junto, deixa continuar. Um dia eu vou voltar e aí eu vou fazer a ceifa, aí eu escolho. Não é vocês. Não é vocês que dizem quem está salvo e quem não está salvo. Não é critério de vocês. É maior do que isso. Não é isso. O evangelho não é isso, é cuidado. É tratar todo mundo como se todo mundo fosse salvo por Jesus. Independente de quem não é e pelo motivo que não é, que eu também não sei. A gente precisa abandonar essa fé não reflexiva, essa fé que visa só meus interesses, essa fé que me qualifica e que desqualifica o outro. Uma vez eu já disse aqui que o grande problema do desenvolvimento e do acesso social à classe mais pobre em relação aos eletrônicos é que antes só o rico tinha. Então ele comprava e a felicidade era ter o produto e ter exclusividade. Como eu já dei o exemplo do iPhone, dos vários fones aí, dos caríssimos e tal. Mas depois que o pobre chega nas Casas Bahia passando em 36 vezes sem juros, aí não tem mais graça, porque o rico tem, mas o pobre também tem. Aí você fala, mas se o rico continua tendo, por que ele fica chateado? Porque ele queria que só ele tivesse. A nossa felicidade egoísta é que só a gente tenha.
Se a gente tiver, mas o outro também tiver, não tem mais graça. Eu quero exclusividade, eu quero ser melhor do que o outro. Eu quero ser mais feliz do que o outro. Eu sou bom, né? Na verdade é Deus que não está entendendo e que não me viu direitinho. Mas eu, assim, eu sou legal. É Ele que não está vendo. A gente precisa mudar essa concepção. O que Jesus promete a todos que sofrem? Jesus, quando iniciou seu ministério, após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ele entrou na sinagoga, abriu o texto lá do profeta e disse: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, entristecido, anunciar liberdade aos cativos, dos que se sentem presos, daqueles que se sentem no Sheol, no lugar dos mortos, sem vida, sem esperança. Ele disse: anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Aqueles que sentem que não conseguem mais sair do lugar, que não conseguem mais viver, é para esses que Jesus veio e disse que iria, para eles, proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Jesus veio para justamente mudar essa nossa realidade, retirar de nós o choro, a tristeza profunda, a paralisia na vida. O ministério dele, no primeiro discurso, ele disse: foi para isso que eu vim, se referindo a Isaías, capítulo 61, versículos do 1 ao 3. Em um outro momento, Jesus, ao olhar para a multidão, sentir compaixão, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O Evangelho de Jesus, o poder de atuação de Jesus, através do Espírito Santo, pode transformar a nossa vida, pode transformar a nossa tristeza, pode transformar a nossa angústia, pode nos salvar do buraco em que estamos. Pode nos pegar pela mão e nos tirar daquela situação, por mais difícil que pareça essa situação. É o poder de Deus, é o poder da inauguração do reino de Deus, realizado por Jesus. O Evangelho é sempre um convite para a fé num Deus que transforma a nossa vida e que pode transformar a vida de qualquer outra pessoa. E de que quer o bem de todos, de que quer tirar todos da angústia em que estão, de que quer impedir que pessoas cometam suicídio, tirem a própria vida, percam a beleza da vida. O Evangelho é poder de Deus. Qual a nossa esperança em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio ao desejo de morte? Qual a nossa esperança? Jesus morreu para nos dar vida. E a compreensão do apóstolo João é espetacular quando ele diz isso. Porque é uma concepção de vida eterna que não depende de uma morte, que não depende da segunda vinda de Jesus. É uma vida eterna que é inaugurada aqui e agora. É uma vida que vai daqui para o além. Além vida, além existência aqui. É uma vida que pode nos transformar agora. E quando essa vida de Deus é derramada sobre nós, a morte tem que dar espaço. A tristeza tem que dar espaço. A angústia, tudo que é mal, tudo que quer nos destruir, tem que sair de perto da gente, porque o poder da vida está sobre nós. É o que o apóstolo Paulo diz: a vida estava nele, em Jesus. A vida estava nele. E ele era a luz dos homens, disse o apóstolo João. Mas os homens os rejeitaram porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Mas a vida estava nele. A gente vai rejeitando o poder que há na vida de Jesus. E esse é o único poder que pode nos trazer vida. E essa vida que é derramada sobre nós
tem que jorrar para outras vidas. Somos, como comunidade de Jesus, essa luz que representa o corpo de Cristo. A igreja de Jesus, como comunidade espiritual, é o corpo de Jesus ressuscitado, andando aqui na terra. Por isso, a analogia que o apóstolo Paulo fez. Quando diz, vocês sabem que vocês são o corpo de Cristo, é isso que ele está dizendo. Você está entendendo que aquela falta que faz Jesus, que esteve entre nós aqui, é a comunidade de Jesus que vai suprir? Porque a comunidade de Jesus é o corpo de Cristo. Corpo que vai levando vida onde está, por onde passa. Nós, em comunidade. Então, o papel da comunidade de Jesus não é dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Isso é um absurdo. Isso é um cristianismo anti-espiritual, materialista, egoísta. O evangelho deveria constranger o nosso coração de maneira que a gente olhasse para cada ser humano como um ser humano amado por Deus e salvo por Jesus, cheio de vida de Jesus. Não são os meus valores morais que colocam as pessoas no céu ou no inferno. Não é isso. É o poder de Deus de transformar a realidade. Essa tem que ser a nossa esperança. Isso tem que ser uma realidade em nós e através de nós. A igreja está se colocando num momento caótico como esse, de desespero no mundo, numa situação muito socialmente privilegiada e julgadora. É um absurdo isso. É um absurdo quando pastores se reúnem, convenções, denominações, para elaborarem documentos exigindo que as suas comunidades rejeitem pessoas. Que as suas comunidades rejeitem, por exemplo, homossexuais. Que as suas comunidades rejeitem moradores de rua. Isso não é evangelho. Que evangelho é esse? Que privilégio é esse? Jesus, quando convidava os discípulos a que o seguisse, ele dizia, o Filho do Homem não tem nem onde recostar a cabeça. O convite não é bacana. Eu não tenho onde recostar a cabeça. Não tenho Airbnb, não tenho um hotel, não tenho decolar.com, não tenho. Eu não tenho onde recostar a cabeça. O meu reino não é deste mundo. Enquanto a gente vai construindo reinos aqui, a gente quer privilégios aqui o tempo inteiro. O convite de Jesus é, receba a vida que há em mim. E a vida que há em mim não fica parada, ela jorra para a vida eterna. Ela transborda, ela alcança quem está no entorno. Ela traz luz, ela dissipa trevas. Ela afasta o mal. É curioso porque muita gente diz, mas você fala desse Jesus assim com tanta empolgação, mas ele morreu, ele perdeu. Apóstolo Paulo fala que depois de tudo que ele passou, foi a ele dado um lugar e um nome que está acima de todo nome. Ele está à direita de Deus, está sobre todos os principados e potestades das trevas. Ele é poderoso. E diz o texto na palavra de Deus que todo mal ele colocou sob o estrado dos seus pés. Ele é maior do que tudo isso. E quando a gente fala que acredita em Jesus, consequentemente, estamos dizendo que a gente acredita no poder que ele tem. Inclusive, principalmente, de atuar dentro de mim, na minha vida, no meu coração, na minha mente. Enquanto as pesquisas sinalizam o aumento do índice de suicídio, a igreja de Jesus, como o sal da terra, tem que barrar a deteriorização do mundo. Enquanto o mundo vai se estragando, a igreja se posiciona como sal para ela ir barrando. Ainda que ela não consiga resolver tudo, ela vai barrando, é isso que o sal faz. Inclusive a imagem, quando Jesus usa do sal, é nessa ideia de que eles não tinham refrigeração, então eles colocavam já o sal na carne mesmo, para não estragar. E ele está dizendo, olha, a carne pode até estragar, mas vai demorar mais. É como se Jesus estivesse dizendo, se a minha igreja for igreja, o mundo vai continuar sendo destruído, mas ele vai ser destruído mais lentamente. Porque a igreja vai paralisar a atuação do mal. A igreja vai impedir que o mal se estabeleça. Ele pode até passar e ter algum tipo de atuação, mas vai ter um limite, que é o limite da comunidade de Jesus.
Por isso que ele diz que o inferno, as portas do inferno não prevalecem contra a comunidade de Jesus, contra a igreja. Esse é o papel da comunidade de Jesus. É importante que a gente desconfie dos nossos sentimentos, de tristeza, de angústia profunda, de vontade de morrer, e que a gente procure ajuda. Graças a Deus, temos tido várias informações, vários profissionais de saúde que atuam no combate a esse tipo de situação, de tristeza profunda, de suicídio, prevenção, pós-venção, e a gente precisa aprender a pedir ajuda. Na comunidade de Jesus, mas creio, eu sou crente, como que eu vou dizer para alguém da igreja que eu tenho vontade assim de dar um saltinho, uma ponte, como que eu vou dizer isso? Diga. Se essa pessoa que te ouvir tiver um mínimo de compreensão do que é o evangelho, ela vai te acolher. Se ela tiver um mínimo. Se ela não tiver, mande ela catar coquinho e vai procurar outra pessoa. Porque você vai encontrar um filho ou uma filha de Deus que te ajude, que seja compreensível, que sejam os ouvidos de Deus para você, que sejam os braços de Jesus para você, que sejam as pernas de Deus que caminham com você. Mas procure, desconfie de sentimento de tristeza profunda. Procure ajuda. E peça ajuda de Deus também. Salmos 91, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz o seguinte: pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jesus quer dar a você um futuro de esperança. E onde há futuro de esperança, há vida e não morte e não suicídio. A vida, a esperança. A igreja deve ser um lugar de acolhimento para todos os que sofrem. A comunidade de Jesus deve ser um ambiente de luz, da luz de Jesus. Não luz de energia, luz de Jesus. Comunidade de Jesus tem que ser um ambiente, um espaço, um grupo de relações, que mesmo não sabendo como lidar com determinada situação, se junta e fala, a gente não sabe o que fazer com o problema dessa pessoa, mas vamos tentar juntos pensar numa solução, pensar em como a gente pode ajudá-lo, como a gente pode recorrer nos recursos que temos, ou vez ou outra não os temos, mas vamos correr atrás de quem os tenha para que nos ajude, a gente ajude a pessoa. O difícil é ter certeza de que essas pessoas em situação de sofrimento vão encontrar esses espaços. Se vez ou outra a própria igreja foi motivo do sofrimento da pessoa. Se vez ou outra o que deu o ponto de partida para aquele sofrimento profundo foi a própria igreja. Quando excluiu, quando rejeitou, quando disse que não valia nada, quando não aceitou como era, quando tentou modificar a pessoa, quando não aceitou a própria identidade do sujeito e disse, para você ficar aqui, você precisa mudar de vida, você precisa deixar de ser quem você é. Aí a própria igreja foi a mola propulsora para destruir a vida dessa pessoa. Aí você imagina qual que é o conceito de fé, o conceito de Deus e de igreja que essa pessoa tem, quando a igreja foi o principal motivo de sofrimento dela. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a igreja descubra o seu lugar como um espaço de cura, de acolhimento, de restauração, que a nossa vida, que a nossa mente, quando surgirem os preconceitos, quando surgirem essas afirmações bobas de que somos melhores, de que estamos melhores do que os outros, de que somos mais felizes, de que somos mais preparados emocionalmente, que a gente olhe para isso e diga, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu também sou doente, eu também preciso ser curado. Eu preciso ser curado não só uma vez, mas eu preciso ser curado todos os dias. Eu preciso ser curado das minhas dores, preciso ser curado das minhas angústias,
preciso ser transformado na minha mente, preciso olhar como o Senhor olha, preciso sentir como o Senhor sente, e isso só pode acontecer se o Espírito Santo habitar em nós. O pastor Paulo diz que se somos filhos de Deus, então somos guiados pelo Espírito de Deus. Que o Espírito do Senhor nos guie, que o Espírito do Senhor nos faça ver aquilo que a gente não está vendo, que o Espírito de Deus nos faça enxergar o sofrimento à nossa volta, que a gente não aceite indiferença do nosso coração. Todas as vezes que a gente sentir que o nosso coração está indiferente, que clamemos a misericórdia do Senhor. Diga, Senhor, meu coração está endurecido, eu não sinto mais o sofrimento de ninguém. Inclusive, eu aprendi a amenizar o meu e a negar os meus e dizer que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem, quando as coisas não estão funcionando, quando a minha saúde não está boa. É preciso vencer preconceitos. A Igreja de Jesus precisa vencer preconceitos. A cultura o tempo inteiro reforça conceitos absurdos, reforça ideias de um evangelho que nunca foi o evangelho de Jesus. Nunca foi. A gente tem e vive, foi produzido, fabricado na cultura ocidental de argumento, de provas, de ciência moderna, e a fé ficou de lado, e a esperança ficou de lado, e aí a gente acredita mais numa pesquisa do que no poder de Deus. É preciso, vez ou outra, se não sempre, a Igreja de Jesus se levantar e dizer, eu acredito em Jesus, eu acredito no poder de vida de Jesus, eu acredito que Deus quer salvar as pessoas, eu acredito que Deus quer transformar as pessoas. Então, Senhor, me ajude a acreditar, mesmo quando eu tiver todos os motivos para não acreditar, me ajude a acreditar em mim, nos outros, na mudança, na restauração, na recuperação, que acreditemos sempre, todos os dias. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.